anteriores, o diretório era um pouco diferente do que como está funcionando hoje. A galera que era do diretório até era um pouco mais envolvida com a parte externa da universidade, que não envolvia tanto o curso. E isso era bom, tipo, tinha as atividades do curso normal, as chopadas, períodos, tinha tudo isso, mas o pessoal parecia ser um pouco, pelo menos a impressão que eu tinha, que o pessoal era muito distante da graduação. Isso persistiu no outro ano, ao ponto de muita gente que estava dentro da gestão não ter gostado daquilo e, tipo, tentar mudar. Então o diretório tinha uma relação muito distante, assim, da graduação, e a graduação reclamava muito. E quando a gente decidiu formar a primeira chapa nossa para concorrer para o DAEC, a gente recebeu muita crítica do pessoal do curso, principalmente o pessoal mais velho, com relação a isso, achando que a gente não ia mudar muita coisa. E foi o contrário, assim, a gente conseguiu aproximar bem a graduação do DAEC, cada vez mais próximo. Eles sabiam quem era da gestão, sabiam o que a gente fazia, era cada vez mais transparente, não era tão transparente quanto a gente gostaria, tipo, no começo, a gente tinha uma ideia de ser bem mais transparente, mas a gente conseguia soltar balanço mensal, conseguia fazer informe mensal, fazer a galera questionar bastante. Fizemos 2 assembleias que lotaram, tipo, foi um resultado assim, questão de aproximação e graduação foi muito bom. E a ideia para a segunda gestão era manter aquilo e aumentar a quantidade de atividades que o diretório fazia. E até por isso a gente aumentou a quantidade de pessoas e vem cada vez mais aumentando, e as atividades vêm aumentando. Isso vem melhorando, porque daí você consegue fazer a graduação ficar mais por dentro do DAEC e até ter vontade de participar. A procura hoje pelo DAEC, para o pessoal fazer parte, principalmente o pessoal mais novo, é muito maior do que quando eu entrei. Você ia nas reuniões do DAEC, primeiro que ninguém sabia quando era, eles anunciavam, mas tipo, não é que o pessoal não sabia, o pessoal não se interessava. Anunciavam, mas o pessoal não se interessava e tipo, ia um ou outro que não era da gestão. E na nossa gestão, segunda gestão, o pessoal já participava mais, e na segunda gestão, tipo, o pessoal entrava assim na reunião e participava a rodo, assim, era bem legal isso. Então, cara, foi uma coisa meio crescente. A questão de participação da graduação e atividades do DAEC, assim, mudou muito. A gente talvez tenha deixado um pouco mais de lado essa parte externa da universidade, que também é importante, para focar mais no que interessa, que são os nossos alunos, aqueles que precisam do DAEC de verdade, assim. Meu nome é Ariel Luna Filho, sou coordenador do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná. E eu venho aqui a vocês dar o nosso relato como coordenadores da participação do DAEC nas nossas ações. O DAEC vem acompanhando, vem auxiliando os alunos da graduação, apoiando nas nossas ações, tanto na coordenação direta como nas ações indiretas. O DAEC tem sido extremamente importante nessa interface que nós temos entre as ações do colegiado e as ações feitas pelos nossos alunos. Oi, eu sou o Rodrigo Vel, apelido Digão, sou da turma de 93 da Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná. Trabalho com produção de papel. Desde então, vejo como passou rápido esse tempo, mas as boas lembranças da faculdade a gente nunca esquece. Nos momentos de lazer, perambulava ali pelos corredores, cantina e, claro, no nosso diretório acadêmico da EC, que nada mais era que uma sala de 50 metros quadrados com mesa de ping-pong, baralho, sinuca, uma geladeira para matar a sede, e ali que passávamos nossas discussões de prova, assuntos como a Semana da Engenharia Química e a definição do musicato de MP Bila. Os contatos com as bandas, os contratos com fornecedores eram feitos no telefone público que ficava na parede do DAEC. Naquele tempo não tinha celular, não tinha essas facilidades de hoje. Com muita ajuda, com muito empenho do pessoal, isso que representava o DAEC para nós, companheirismo e principalmente o nosso ponto de encontro. Nos primeiros anos de engenharia, eu ajudava nas atividades corriqueiras, organizava o time de futebol, comprava colete, bola, promovia torneios de truco entre os alunos, mas dali pelo 3º ano, o presidente do diretório era o meu amigo Marcelo Braza, e que estava concorrendo para a reeleição e nos mobilizou a todo para votar, só que ele não abria o jogo para nós, ele não nos dizia quem que era a chapa dele, né? Quem que era o seu corpo diretivo, o seu vice-presidente. E bem, na mobilização para ir votar, eu cheguei lá na cabine eletrônica, na cabine de votação, olhei a cédula e vi meu nome.
como vice-presidente. Perguntei, Braz, o que é isso aqui? Ele falou, você foi escolhido como meu vice-presidente. Resultado, ele ganhou as eleições e ali eu comecei a minha vida política estudantil, que terminou em seguida, mas valeu como exemplo. Bom, eu posso contar aquilo que eu vivi. E quando eu cheguei aqui, aquilo que eu fiquei sabendo, né, pelos colegas que já estavam aqui na época. O que eu sei da época que eu cheguei é que antes o curso não era engenharia química, era química industrial. E ele existia lá no Cabral, onde hoje eu acho que ainda é da Universidade Federal do Paraná, mas é alguma coisa de artes. É uma outra unidade que está instalada lá. Então aquela quadrazinha inteira ali, tem um prédio muito bonito, com arcos e tudo mais, no estilo de escola média antiga, né? Era a escola da Química Industrial, que depois virou Engenharia Química. E o meu primeiro ano eu fiz lá, inclusive. Então tinha um ônibus que levava a gente ali de onde é a Praça Santos Andrade, e levava para lá, depois ia buscar ao final das aulas. E tinha a usina piloto montada lá, tinha tudo. Era muito antigo, mas muito bem equipado. Nessa época eles estavam completando as instalações que vocês veem hoje aqui. E no final do primeiro ano, nós já começamos a ter aulas teóricas e alguns laboratórios aqui no Centro Politécnico. Essa praça que vocês veem entre a usina piloto e o prédio da Química era um charco. Terra que passava por ali afundava no lodo. So sticky and thick. Mas a gente já começou a usar a usina piloto porque o restaurante universitário era dividido e a engenharia química tinha o restaurante da engenharia química e era gerenciado pelo centro acadêmico da engenharia química, o DAEC, que aí mudou para cá, né? Era lá também, mudou para cá e foi parar no lugar que ele está hoje ali, sabe? Era na primeira sala após os banheiros, quando se sobe a escada. Aquela sala inteira no centro acadêmico. Nós tínhamos muitas mesas de xadrez, não sei se ainda tem hoje. Devíamos ter umas 6 mesas de xadrez. E o xadrez era o esporte predileto do pessoal na época. Inclusive nós tivemos um aluno que foi campeão universitário de xadrez. Porque o pessoal estudava xadrez. Existiam livros, hoje deve ter, no Google você deve achar, né? E os bobos como eu eram usados para o treinamento dos grandes, né? Tinha uns 3, 4 grandes jogadores de xadrez. Eu aprendi com eles. Então, ao final dos meus ciclos de apanhar deles, eu estava sabendo bastante xadrez. Era uma delícia, daí eu não queria parar de jogar também, né? Todo intervalo de aula, as mesas ficavam lotadas, de gente esperando e tudo mais, eu queria jogar o xadrez, né? E era uma delícia. A minha turma tivemos presidente, secretário e tudo mais do DAEC por uma gestão inteira. E daí o professor da USP, mas já está aposentado também, o Luiz Roberto Terron era o gerente da parte artística do DAEC, não sei se deve ter ainda hoje, né? E ele montou uma apresentação que existiu até bem pouco tempo, que era uma apresentação anual, a todos os anos se fazia uma apresentação de música. A primeira foi no Guairinha, e ele foi buscar gente que tocava piano na Escola de Belas Artes, eles vieram tocar gratuitamente, eram alunos também lá, né? Fizeram um concerto de piano com violinos, foram 3 dias maravilhosos, lotado, porque era grátis, né? O terceiro dia foi um aluno que era do terceiro ano, que tocava violão e era compositor de música popular brasileira. E foi o maior sucesso, porque ele cantou empoleirado numa escadinha dessas de madeira que a gente arma, e ele trouxe um cachorrinho que era o mascote dele, e deixou amarradinho embaixo da escada, e o cachorrinho ficou numa boa ouvindo o show inteiro dele, né? Foi fantástico, era o musicato de MP Bila. Depois a professora Mila se encarregou de fazer a parte da apresentação do musicato de MP Bila, porque daí passou a ser montado em palcos, os palcos eram montados nesses gramados aí, e no dia lotava de gente. Depois do show tinha cervejada, daí tinha as barracas que vendiam cerveja, cachorro-quente. A gente trazia gente de fora para fazer os cachorros quentes e vender, para fazer festa, né? Mas a cerveja era da ECA que vendia para ganhar algum dinheiro, né?
Então tinha a barraca da cerveja, né? Então era o maior sucesso. Uma coisa interessante falando de cerveja, no sábado também tinha almoço, porque o dia de sábado aqui era de aula regular na época, para encurtar um pouco os horários de aula depois do almoço dos dias de semana, porque era muito normal o pessoal trabalhar e fazer estágio, né? Então daí sobravam tardes mais folgadas um pouco, né? Então no sábado vinha todo mundo para ali, a gente almoçava, era um dia de festa, não tinha mais aula depois, então almoçava muito sossegado, o cardápio era diferente, era um pouco mais sofisticado, e eles podiam vender cerveja porque depois não tinha aula. Então nós ficávamos tomando cerveja até as 2 da tarde, quando as donas da cantina já tinham limpado tudo, daí botavam a gente para fora e tinha que ir embora, né? Então normalmente sábado era festa, era uma coisa muito gostosa, né? É verdade que o nome foi pra ela? MP Bila? Que falaram isso pra gente, a gente não sabe se é Não, verdade. isso eu não recordo se foi por conta dela. Não, o Terron não inventou para ela, não. Ele inventou porque o musicato de MP Bila casou com a coisa química do MP Bila, né? É um sal do MP Bila. E porque na época o MPB era uma música que a gente ouvia, som na época era uma coisa rara porque era muito caro. E os discos eram aqueles LPs, 33 rotações. E nós tínhamos, o centro acadêmico tinha uma sede social lá na cidade, na Marechal Floriano, quase esquina com a Rua 15. Tá? O prédio está lá ainda. Viu? Nós tínhamos um andar inteiro lá. No domingo tinha baile. Tinha sarau às 5 da tarde e até às 8. Todo mundo ia dançar lá. Convidávamos todas as meninas que conhecíamos e mais as que quisessem ir a dançar, né? A gente ficava até às 8 dançando, mas era som de disco, né? Mas a gente ia à noite lá também para ouvir música quando alguém ia para São Paulo e trazia um disco novo, todo mundo ia lá ouvir, né? Era muito gostoso, muito bom. E a MPB na época bombava. Mas esse pessoal fazia o som, né? E a gente adorava esse povo aí. Um detalhe importante, ele levava 4 dias para calcular um trocador de calor. Hoje em 4 horas. 4 horas, que coisa linda, né, gente? Eu acho lindo isso aí, viu? Então vocês podem dizer que eu saí das cavernas e eu convivi com dinossauros. Teve uma reestruturação depois que eu voltei de São Paulo. Chegou aqui o professor Ney Hansen. Ele trabalhou a vida toda numa empresa de projeto muito grande em São Paulo e sabia tudo sobre como fazer projetos e o que era engenharia. Tá? E daí ele chegou e veio, passou no concurso aqui, e daí nós convencemos a coordenação que tinha que mudar o curso. Colocamos ele como gerente da comissão. E ele mudou o curso inteiro. Começou por botar transporte de massa dentro do curso que não existia, termodinâmica, essa coisa arada toda que vocês têm hoje, aquele negócio de balanço de massa, balanço de quá lá embaixo não existia, introdução à engenharia química não existia, essa coisa arada toda foi posta por ele lá. Eu tenho uma ata onde foi discutido isso. Se você ler isso aí, você vai rir muito, viu? Porque a pessoa que escreveu aquela cópia escreveu lá em cima, acredite se quiser, por causa da briga interna, por causa das mudanças que estavam sendo propostas. Né? Eu acho que foi 87, 88, por aí. E foi de lá que saiu esse currículo de vocês. Depois teve mais transformação, mas essa estrutura que você tem hoje saiu de lá. Realmente foi uma mudança espantosa. Tá? E foi uma briga muito grande para implantar o transporte de massa, que ninguém queria, uma coisa que ninguém sabia fazer, né? Daí, de repente, um dos professores, que eu não sei se está aí ainda, ele falou, já que isso aí é coisa que o Kaminski e o Jorge é o Jorge Cascantes, que está aí ainda, o grego, né? Agora veja seu pai em ação! Já que isso aí é coisa do Kaminski e do Jorge, dá para eles, do tipo, joga no colo deles, eu sou o pai da criança, né? E era bem o que a gente queria, sabe? Eu, Jorge, que começou a dar transporte de massa, e eu comecei com a parte de fluidos na época, sabe? Eu fiquei com fluidos, o Jorge ficou com o transporte de massa. A Regina pegou o transporte de calor porque ela chegou naquele ano aqui. Ela ganhou, jogamos no colo dela. E foi muito bom, foi uma coisa que nós fizemos com muito prazer.
Bom, o ano que eu passei no diretório foi uma experiência que fez muita diferença na minha vida. Aquele ano me deu a oportunidade de construir muito autoconhecimento. Eu aprendi muito sobre as minhas qualidades e os meus defeitos que eu precisaria trabalhar. O diretório me ensinou muito também sobre liderança de pessoas, sobre articulação de projetos, organização de equipe. Me ensinou muito também sobre organização pessoal, sobre comunicabilidade e responsabilidade, e me ensinou muito também sobre a credibilidade. Como que você constrói credibilidade diante da sua equipe, diante das pessoas à sua volta, para você conseguir ter uma aplicabilidade razoável nos seus projetos e nas suas ideias. E tudo isso influenciou diretamente a pessoa e o profissional que eu sou hoje. Na minha vivência profissional, eu vejo claramente, eu me encontro em situações em que eu preciso exercer atitudes que aquele ano no diretório me ensinou. E uma das coisas que o diretório também me mostrou é a possibilidade que nós temos de, quando você tem uma ideia sozinho, você tem só uma ideia. Mas quando você tem essa outra ideia junto com pessoas, essa ideia se torna um projeto, é capaz de ser realizado. Então o diretório me ensinou muito isso. Quanto você precisa de outras pessoas para conseguir realizar alguma coisa. E o quanto a sua capacidade de reunir essas pessoas vai definir o sucesso do seu projeto. O quanto a gente podia melhorar o diretório internamente nos projetos pelos quais ele já era responsável, os eventos a organização dos eventos que ele realiza e todos os projetos que uma gestão normal toca, o quanto a gente podia colocar talento, ideias e organização em prática para melhorar a qualidade desses projetos e construir coisas que realmente faziam diferença na vida das pessoas. Quando eu entrei no curso, eu vi um diretório que tinha ainda pouca visibilidade, o potencial dele não era ainda todo explorado. E a experiência que eu tive, nós conseguimos explorar muito mais todas essas linhas de ação que o diretório oferecia. E o que mais ficou para mim foi a experiência política que nós conduzimos naquele ano. A quantidade de debates que a gente criou, como nós conseguimos movimentar muito mais em engenharia química e fazer os alunos perceberem a importância que o diretório tem nos espaços de representação estudantil, como o colegiado, como a departamental, como as setoriais e também o movimento estudantil geral da UFPR. Para mim, naquele ano, ficou muito isso, assim, o quanto o estudante de engenharia química e o engenheiro químico tem a capacidade de, para além da função social que ele já exerce, ser um profissional diferenciado, que procura melhorar as coisas à sua volta, procura trabalhar por uma sociedade realmente melhor. E é o que eu vejo hoje no diretório. Eu vejo um DAEC que é muito mais bem referenciado naquilo que ele faz. Hoje em dia cobram muito mais o DAEC, as pessoas que estão no DAEC também se cobram muito mais. E eu acho que o diretório deixa claro para as pessoas a importância que ele tem e o quanto você entrar numa gestão do diretório é uma atitude de compromisso, de dedicação, de responsabilidade e também de coração. Todo o meu trabalho dentro das entidades estudantis de engenharia química, eu sempre pensei nisso, que para fazer parte, você precisa realmente colocar o coração naquilo, que é basicamente você ter vontade de melhorar o meio em que você vive, melhorar as coisas, melhorar a vida das pessoas. E eu acho que o diretório transmite hoje essa mensagem da missão que uma entidade estudantil carrega em si. Meu nome é Edgar Winter Júnior, eu sou professor Winter. Sou professor da Faculdade de Pinhais e professor convidado da Faculdade Claretiano. Fui por alguns anos professor da UTFPR e estou aqui a convite da Marina Ciola, a atual vice-presidente do diretório acadêmico, para falar um pouquinho a respeito do que foi o próprio diretório acadêmico nos anos que eu estudei. Eu fiz faculdade de 1985 a 91. Eu trabalhava ao mesmo tempo, então eu não pude fazer todas as disciplinas. Naquela época a carga horária da faculdade era um pouco maior, estava em torno de 4.800 horas, era muito pesado. De 86 a 87, quem foi presidente do diretório acadêmico foi o Adalberto Guarani Dias da Silva Júnior. Hoje ele trabalha em São Paulo, tem uma empresa em São Paulo, na área ambiental. Naquela época nós temos toda a modificação da lateral do diretório acadêmico. Hoje, onde tinha escada, era totalmente aberta. Então temos uma das grandes alterações do diretório. Então foi muito interessante, nós conseguimos na época, não tinha como, nós tínhamos de conseguir através de empresas, porque o diretório não tinha dinheiro, não tinha como tirar dinheiro.
Nós conseguimos as madeiras para serem colocadas, conseguimos mesa de ping-pong, a mesa de pebolim, o violão. Toda a reforma levou, na época de férias, utilizamos as férias para fazer, as férias de julho, para fazer todas as modificações. E depois foi muito interessante, né, que os próprios professores ajudavam a gente, né, entre eles o Tadeu, o Kaminski, o Moacir Kaminski, o professor Ney, o professor Daniel, da Orgânica, e a própria professora Mila sempre estava por lá. Então a gente ficava nos corredores ali perto, na frente do diretório, tocando violão, né? E volta e meia aparecia o Tadeu com um atabaque, apareciam outras pessoas tocando. Então nesses 75 anos de diretório acadêmico, quero parabenizar a todos. Eu fiquei sabendo que esse ano o Musicato em Bibila vai voltar. Nós temos até uma história interessante. Em 1988, 89, então a gente conseguiu um bom tempo fazer o Musicato em Bibila. E naquele ano faltou as caixas de som, não vieram. Então não ia ter Musicato. Nós íamos perder aquela continuidade do Musicato, que foi por muitos anos. A Mila fazia a apresentação. Então ficou faltando, não tinha como fazer o Musicato. Então naquele ano ficou só a Mila, eu e mais umas três pessoas tocando lá no palco que foi formado, tá, para manter a tradição do Musicato em Bibila. Por muitos anos ele deixou de existir e agora sou pela Marina que ele vai voltar. Parabenizo realmente o diretório por tudo isso. Só quem é do diretório acadêmico realmente sabe o quanto é difícil conciliar as atividades do diretório e as atividades de faculdade. Então, com isso eu tenho que parabenizar a cada um em cada gestão que pôde propiciar para os alunos de engenharia química pelo menos um curso um pouquinho melhor. Moçada, beleza? Agradeço o convite, uma data importante, aniversário do DAEC. Então, desde que eu não fazia engenharia química, portanto faz muito tempo, né? Eu falei agora, o arco-íris ainda era em preto e branco. Eu sempre gostei de ensinar, desde eu estava no ensino fundamental, já dava aula particular, tal. Eu montei cursinho lá em São Paulo. E quando eu estava quase me formando em engenharia química, eu estava ali no 4º ano, não espalha, porque o pessoal não deve saber, eu quase desisti do curso, como muitos de vocês também, né? Porque era um curso puxado, eu trabalhava, fazia estágio, eu dava aula, era 4 horas por dia dentro de ônibus, né? Mas aí foi aí que eu comecei a fazer filosofia, né? Fiz filosofia também. E que também, eu comecei a me dar aula, eu comecei a me puxar muito pro lado de humanas, né? E aí acabei filosofia e depois que eu acabei os dois, eu também fiz, caí no timão aqui, não pode. Aí eu fiz também o curso de pedagogia, licenciatura, né? Ou seja, eu sempre gostei muito de dar aula, né? E aí juntei a formação de engenharia química com a formação de licenciatura e pedagogia. Desde então, né, já comecei a dar aula, né? Quando fiz concurso aqui para Federal, obviamente, né? Dar aula aqui na engenharia química e ficou, né? É cachaça, né? Você pega, vicia e não larga mais. Eu gosto muito, acho que vocês, quem teve aula comigo, eu faço com muito gosto, eu dou aula com muito gosto. Claro que quando os alunos ajudam, são sérios, responsáveis da iniciativa, é muito melhor. E é muito legal, quer dizer, quem sabe, quem teve aula comigo, repito, eu faço com muito gosto, com sacrifício, com dedicação. Espero que com eficiência, né? Espero que esse pessoal saia daqui aprendendo, e eu às vezes tomo muita responsabilidade. Eu sempre acho que quando o cara recebe um diploma, é como se eu estivesse assinando embaixo. Esse cara pode ser um bom engenheiro químico. As entidades estudantis, de maneira geral, representam os alunos que querem fazer algo a mais, não se limitam a uma sala de aula, né? E o DAEC, especificamente, né, representa aquelas atividades que não são nem escola piloto, nem empresa júnior, mas que, claro, estão extremamente relacionadas à vida acadêmica. E eu vejo isso, em primeiro lugar, com muita responsabilidade, depois com muita iniciativa. Eles fazem muitas coisas que a gente nem teria ideia de fazer, eles fazem. Claro, tem o lado social, tem o lado também que é importante, que também é a convivência. E isso é indispensável, tanto que todo curso tem seu diretório acadêmico, né? E somente um desses que dura tanto tempo. Eu sei de histórias antigas, né? Que participei de participação política séria, né? E como continua tendo hoje, participações culturais, esportivas, sociais. E isso é simplesmente indispensável para qualquer curso e, claro, para engenharia química também. E o Musicato, como que começou? Olha, nós mudamos para cá. Naquele tempo eu dava aula de desenho técnico do 1º ano, até 1965, 66, né? E daí a turma que entrou em 1967, que é a primeira turma que desde o vestibular até se formar era aqui no prédio do Departamento de Química, que era da prédio da Engenharia Química.
E aí no meio dessa turma tinha um menino que era compositor, tocava violão, cantava, e o segredo é de ter recebido o apoio da turma. Na hora do almoço, eles almoçavam, sentavam num cantinho no gramado, uma rodinha, ele mais 3, 4 colegas, e venha cantar. Em casa, mano. Integração. Impacto. Responsabilidade. Coletividade. Resiliência. Representatividade. Perseverança. Proatividade. Confiança. Broderagem. União. Serviço. Amizade. Integração. Empatia. Progresso. Revolução. Comprometimento. Responsabilidade. Diversidade. Chutepô. Integram e fazem, porque uma palavra só, né? Integração, acho que é tá. Ah, tá filmando direto? Daí depois você edita. Aí depois eu vou editando. Então... Tá gravando mesmo? Não. Ah, mas depois você vai editar, né? Posso falar do timão, então. Isso aqui não grudou, que pena. Fica meio assim, ele não cai. O timão não pode... Não caiu esse ano, não vai cair mais. Posso falar do timão, então. Tá gravando mesmo? Não. Isso aqui não grudou, que pena. Ah, mas depois você vai editar, né?